Agora, ao vivo, direto de Joinville, Se Liga na Câmara. Boa tarde, Joinville. Está no ar o Se Liga na Câmara. Estamos ao vivo, agora 12h08 desta quarta-feira, 30 de outubro. Eu sou o Carlos Braga. E eu sou Lara Donola. Vamos juntos até 1 da tarde na Rádio Câmara Joinville 102.3 FM. Nos encontramos toda quarta-feira, ao meio-dia, depois do repórter CVJ. A Lara e eu estaremos aqui com os nossos convidados, com você, que participa pelo WhatsApp 991957089. Mande seu oi pra gente. E você também pode falar com a gente pelo Instagram da Rádio Câmara Joinville, que é @Rádio Câmara Joinville. Hoje tem entrevista ao vivo com o vereador Neto Peters, do Novo. Ele é líder do governo na Câmara. Vamos conversar sobre obras de escolas e CIs e as vagas que elas representam para a educação. Se você quer fazer perguntas para o vereador Neto Peters, nosso WhatsApp é 991957089 ou no Instagram, @Rádio Câmara Joinville. Agora, as últimas notícias. Joinville tem cerca de 2.000 vagas de emprego abertas. São 1.000 postos de trabalho a mais que no mesmo período do ano passado. E atenção, você que é microempreendedor individual, as dívidas com o governo devem ser pagas até amanhã ou você será excluído do regime. Saiba como parcelar seus débitos. O Se Liga na Câmara tem tudo isso e muito mais. Fale com a gente pelo WhatsApp. O número é 991957089 ou então pelo Instagram, @Rádio Câmara Joinville. O Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, Lara, o CEPAT, está oferecendo 2.100 vagas de trabalho. São cerca de 1.000 vagas a mais do que no mesmo dia do ano passado, Lara. Isso mesmo, e só para montador de eletrodomésticos são 200 vagas com salário de R$ 1.931. Mas também há vagas para construção civil, comércio, indústrias e serviços. Os salários giram em torno de R$ 2.000. E o maior é para operador de máquina de dobrar chapas e analista de custos, que recebem R$ 4.500. A lista completa de vagas está no site da Prefeitura, o endereço é joinville.sc.gov.br. Também dá para ver as vagas e se candidatar às vagas usando o aplicativo Cine Fácil, Cine com S. As regras para participar dos processos seletivos estão na página da Prefeitura e no aplicativo Cine Fácil. E Lara, nós queremos ouvir as pessoas hoje sobre o lixo, sobre se elas reciclam lixo em casa, sobre o lixo reciclável. Porque a gente está na Semana Municipal do Lixo Zero. Você recicla, Lara? Reciclo, tá? Sim, separo os recicláveis. Mas ainda é uma grande dificuldade porque o percentual é pequeno de pessoas que reciclam na cidade, né? Mande sua mensagem pra gente, explica por que você tem dificuldade ou porque tem facilidade, já que você está reciclando como a Lara. O número é 9195-7089. Participe também pelo Instagram, @Rádio Câmara Joinville. Agora o trânsito ao vivo, no Se Liga na Câmara. Vamos dar uma olhada aqui no aplicativo Waze. Na rua Aracaju, o trânsito é intenso, com velocidade média de 9 km por hora. O tempo de condução de 3 minutos. E temos também na rua Victor Miller, em Joinville, velocidade média 9 km por hora, 2 minutos de condução. Ainda trânsito intenso na Rua Pará, em Joinville, 7 km por hora, tempo de condução 3 minutos. E na Quintino Bocaiúva, 8 km por hora, 3 minutos. Lara, pegou trânsito para vir hoje? Não, vim de bicicleta. Vim bem rapidinho. Melhor resposta. Mais notícias. Micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, têm até amanhã, dia 31, para regularizarem dívidas com o Simples Nacional. Se não acertarem as contas, eles serão excluídos do regime tributário a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O devedor pode pagar à vista ou abater parte do débito com créditos tributários. Ele também pode parcelar as dívidas em até 5 anos, mas aí com pagamento de juros e multa. O parcelamento pode ser feito no portal do Simples Nacional ou então no Centro Virtual de Atendimento da Receita, o ECAC. O acesso ao portal do Simples Nacional ou ao ECAC é feito com certificado digital ou com a conta no portal eGov, níveis prata ou ouro. A empresa ou o MEI que não concordar com a dívida e quiser contestar o termo de exclusão, deve dirigir a contestação ao delegado de julgamento da Receita Federal, conforme a orientação que está no site da Receita. Entre 30 de setembro e 4 de outubro, a Receita notificou mais de 1 milhão de MEI e cerca de 750 mil
mil micro e pequenas empresas. Juntos, eles deviam 26 bilhões e 500 milhões de reais ao Simples Nacional. Caramba, é muito dinheiro. Muito. Então é isso, quem não pagar as dívidas com o Simples Nacional até amanhã, 31 de outubro, vai ser excluído do regime tributário. E se liga agora na previsão do tempo. Hoje o dia vai ser ameno, com máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. A possibilidade de chover é altíssima, de 97%. Amanhã, quinta-feira, o mês termina com um dia bem parecido, com máxima de 22 graus também. As informações do tempo no Se Liga na Câmara são da Ipagre-Cirã. E daqui a pouco tem entrevista com o vereador Neto Peter sobre educação. O vereador já está aqui com a gente. Eu vou até improvisar aqui um pouquinho e dar um oi para ele, porque ele está aqui no estúdio, junto com os nossos colegas aqui da Câmara. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo ao Se Liga na Câmara. Tudo jóia, Carlos. E Lara, obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Então se liga aí, se você quiser fazer perguntas, 99195-7089 ou pelo Instagram, @Rádio Câmara Joinville. Vamos ver se chegou alguma coisa aqui. A gente tem os nossos Luiz Fernando, nosso colega aqui, mandando uma mensagem do pai dele, Valdemar Batiste. Reciclo tudo que posso, orgânico é separado, plásticos e vidros vão para o caminhão da reciclagem. Sinto que precisa de um programa maior que envolva mais as escolas. Vereador, sei que não estava no roteiro, mas o senhor recicla? Como que é isso? É bem tranquilo, a gente faz a separação em casa, dá uma lavadinha ali para separar, até porque a gente que participa da vida pública, a gente já teve em associações de reciclagem, então sabe os desafios que eles têm também, então é importante ter esse olhar atento, sabe? Exatamente. Então fica meu convite para que as pessoas reciclem também, né, Lara? Para aumentar esse percentual. Sim, muito importante. Vamos aproveitar que o vereador está aqui, nós estamos aqui, está tudo pronto, tudo na caneta pronta já. Vamos começar a entrevista, vereador? Eu estava vendo... Por que surgiu essa entrevista? Eu estava navegando no seu Instagram e vi que o senhor está fiscalizando as obras. Já faz algum tempo, obras aqui de escolas, CIs e tal. E me chamou a atenção porque mais CIs são mais vagas, né? E todo mundo quer mais vagas nas escolas. Como que está o andamento dessas obras, vereador? Então, obrigado pela pergunta, né? A gente tem um papel de fazer a fiscalização. A gente conseguiu concluir 101 no gabinete, né? E o objetivo é uma fiscalização que dá resultado. A população quer a escola construída, a fiscalização que é uma quadra coberta concluída, a fiscalização que é uma reforma de um transformador para que, quando ligue o ar-condicionado na sala da escola, não tenha problema de cair disjuntor e as crianças tenham o conforto para ter o melhor ensino-aprendizagem. Então, a gente tem esse papel de fazer a fiscalização. Lá no início, a gente começou com as quadras cobertas. Aqui, uma das que me deu mais trabalho foi a da escola agrícola. Por quê? Porque a empreiteira que ganhou a licitação, ela deixou a desejar, de certa forma. E aí isso é onde atrapalha o serviço público, porque a lei das licitações, ela exige que faça uma compra, né, desse serviço público pelo menor preço. Então diversas empresas concorrem e aí quem ganha é do menor preço, desde que ela atinja esses requisitos de qualidade, tenha certidões negativas, já tenha experiência de ter construído uma quadra coberta com essa expertise e tal. E essa empresa me deu uma dor de cabeça legal. No entanto, já tiveram 7 quadras cobertas que foram concluídas. Essa da escola agrícola, se a gente for lá hoje, está concluída. E eu tive lá fiscalizando pelo menos umas 6 vezes. Me tornei amigo da diretora lá. Então, quando ela via algo fora dos conformes, ela passava para a gente estar fazendo essa fiscalização, essa cobrança. Eu quero fazer um agradecimento particular aos técnicos, aos engenheiros da Secretaria de Educação, que eles são muito parceiros também, eles têm esse olhar atento, tem a equipe de fiscalização da quadra coberta, que é importante. Então, é um olhar atento assim que eles têm. Foi construída uma escola, quadras cobertas, reformas e ampliações, essa questão dos transformadores que são importantes para que as crianças tenham ar-condicionado nas escolas, né, e tenham conforto, e também CIs. Então a gente está olhando esses CIs em construção. Tem bastante trabalho à frente ainda. E vereador, você acredita que essas novas unidades escolares vão acabar com a falta de vagas em escolas e no CIs? Com certeza, né? Há uma necessidade, um planejamento para 15 novos CIs. Então, 3 CIs que vão ficar prontos no início do ano que vem, em fevereiro do ano que vem, são para 600 crianças. Então, teoricamente, para 1.800 alunos. Nós temos uma necessidade na cidade de cerca de 5.000, 6.000 famílias, 5.000, 6.000 crianças que precisam de vaga de creche, inclusive o meu filho tem 1 ano e meio e também ano que vem a gente gostaria muito que ele fosse para creche,
de preferência em CI municipal, né? Eu estudei em escola municipal, Virgínia Soares, estudei em escola Ana Maria, no bairro Guanabara também, Ana Maria Arger. Então, eu tenho convicção que com esses 15 CIs vai sobrar vaga, né? 3 são para ser finalizados no início do ano que vem, e aí os demais eles têm um planejamento para os próximos meses e anos a serem finalizados. O CI do Comasa, por exemplo, ele já está finalizado. Então é para ser entregue no início do ano que vem, mas ele já está finalizado. Já teve vistoria do bombeiro, por exemplo, já teve vistoria da vigilância sanitária. A última vistoria que falta ter é a da Secretaria de Meio Ambiente para liberar o alvará para eles começarem a trabalhar, para eles terem a licença para eles trabalharem. Então, o CI do Nova Brasília, no papel ele está com 66%, mas lá a gente visualiza que ele está mais adiantado que isso. Daqui a um mês a gente espera que tenha o telhado finalizado, a gente espera que tenha os forros finalizados, o piso finalizado e aquelas pastilhas que ficam na parede para as crianças não riscarem a parede, para ter uma limpeza mais facilitada. A gente espera que no final de novembro tenha isso finalizado. Então, quando a gente vai fazer uma fiscalização, que a gente consegue ver que o engenheiro, que o empreiteiro, ele tem essa visão de o que eu vou conseguir ver no mês que vem, isso aí é muito positivo. Então a gente está acompanhando de perto e assim, o nosso objetivo é sempre que esse serviço público, esse equipamento público seja entregue para a comunidade, que ele seja investido esse recurso público, esse dinheiro público para a comunidade. Então, com certeza, com os 15 CIs vai sobrar vaga, né? E ao longo de 2 a 3 anos deve ter um equilíbrio, né? Com a construção de mais alguns CIs em 2025, finalização, em 2026, finalização, deve ter um equilíbrio. Assim, vereador, fiscalização é importante também para reduzir custos, né? O senhor tem percebido nessas fiscalizações que os custos estão como que eles estão andando? Porque ficou mais caro construir também nos últimos tempos, né? Mas dá para ter uma ideia de como que a fiscalização reduz esses custos? Então, na verdade, assim, a lei das licitações, ela exige que a prefeitura compre pelo menor preço. Então, existe uma quantidade de requisitos, certidões, qualidade técnica que a empreiteira precisa comprovar que ela tem, e aí, a partir disso, a lei das licitações ela exige que compre pelo menor preço. Existem situações de comprar pelo preço e também pela qualidade, mas é bem raras exceções e são serviços técnicos ou são itens técnicos, né? Então, assim, o que a gente já fez dessas 101 licitações, a gente já conseguiu recuperar mais de R$500 milhão para os cofres públicos. Quando uma empresa ela é penalizada, a prefeitura ela tem diversas formas de penalizar. O normal é dar uma advertência. Você está fazendo isso que não está cumprindo o contrato, está aqui uma advertência, nós precisamos que você cumpra o contrato na cláusula X. Esse é o normal, é o básico. Sabe? Só que existem situações onde a empresa ela pode ter uma penalização que seja um pagamento pecuniário em dinheiro, ela pode cobrar uma multa, a prefeitura pode cobrar uma multa da empreiteira, por diversas advertências ela não cumpriu, ela pode pagar uma multa, e existem situações mais severas onde uma empresa ela pode ficar 1 ano e meio sem participar de licitação em todo o Brasil. A lei das licitações ela penaliza dessa forma. Então a gente já teve situações onde, com fiscalização que a gente apoiou junto dentro do gabinete, junto com os técnicos, com os engenheiros das diversas secretarias, aqui a gente está falando da Secretaria de Educação, e já conseguiu recuperar mais de R$1 milhão em situações como essas. Teve diversas advertências e chegou no momento que, olha, se nós não der um checkmate agora, o cara vai continuar avacalhando aqui e aí a gente, de certa forma, precisa que a Secretaria de Administração e Planejamento faça um processo administrativo, precisa dar o direito de resposta, para daí depois aplicar a multa, né? Então, segue todo esse trâmite e já teve recuperação de recursos. O que ajuda muito, assim, a ter uma redução dos custos é quando tu faz o orçamento adequado. Então, assim, o orçamento adequado e quando tu tem a real ideia dos produtos que tu precisa comprar. Então, assim, todo mundo sabe, né? A maioria das pessoas sabem que a gente não pode comprar uma bola Nike, mas a gente pode dizer que a bola tem que ter essa qualidade ou qualidade melhor. Qualidade XYZ ou melhor. Então, assim, a partir disso, quanto melhor tu descrever o produto, quanto melhor tu tiver os orçamentos, vai facilitar para que o fornecedor também possa balizar os orçamentos dele e concorra a essa licitação com um preço teoricamente mais justo. Eu não digo que o preço mais baixo ou mais alto é o certo, eu digo que o preço mais justo. Por quê? Quando o fornecedor ele afunda o preço, é ruim também. Exatamente. Só para citar um exemplo. Sim.
A CPI do Rio Matias, os orçamentos eram de 65 milhões. A empresa que ganhou com 45 milhões. Dar 20 milhões de desconto, da onde vai vir essa grana? Será que tem tanta gordura assim para dar desconto de 20 milhões? Então, assim, eu usei um exemplo fora da educação, mas um exemplo exagerado para demonstrar para vocês que quando afunda o preço é ruim também para a cidade. Então, é importante que o preço seja justo e adequado tanto para o fornecedor entregar um serviço de qualidade, quanto para nós, que somos pagadores de impostos, joinvilenses, também pagar esse serviço público. Exatamente. Vereador, tem uma pergunta aqui da Bia, de 8 anos. Opa! Ela quer saber, olha só a dúvida da Bia, por que seu filho vai para a escola já tão cedo? Porque ela falou que só com 4 anos precisa ir, né? Obrigatório com 4 anos, segundo a Bia. Ela tá intrigada. Tá intrigada. Bia, obrigado pela pergunta, tá? Legal que você tá atenta aí conosco. Realmente, dos 4 aos 5 anos, né, é obrigatório pela lei federal que as crianças estejam no CI. E até os 3 anos, o obrigatório é que 50% das crianças estejam no CI. Então é através disso que a prefeitura faz os planejamentos. Ano que vem o Luca vai estar chegando a 2 anos, né? E até então ele não foi para a escolinha ainda, não foi para o CI. E a ideia é que ele vá para o CI também, para minha esposa ter condição de ela voltar a trabalhar, de ela ter um certo... voltar um pouquinho à rotina. Até então ela cuida do Luca há 2 anos, né? Desde abril do ano passado, mais esse ano inteiro. Então ela não está trabalhando, ela não está tendo a rotina. Então é para ter um equilíbrio também na família e para ele ter essa conexão, ter esse encantamento e brincar com essas crianças também no CI, que é fundamental. Então ter aprendizagem através da brincadeira, que é fundamental. Ah, que legal. Vereador, vamos falar um pouco desses últimos 4 anos aí da educação. Quer dizer, desafios foram percebidos, vencidos, outros ainda têm que ser vencidos. Que análise o senhor faz desses 4 anos do governo à frente da educação? Eu acho que é uma análise positiva, né? Os servidores da educação, eles sempre souberam o que fazer. Eles são os técnicos, eles são os especialistas. Eu sempre escuto e digo que a educação de Joinville é uma joia. É uma joia onde a gestão ela precisa ir lapidando e dar as ferramentas para que esses servidores, esses professores, essas diretoras, eles possam trabalhar cada vez de maneira melhor. Então eu vejo como positivo, a gente vê o IDEB, que Joinville se tornou a melhor cidade, né, na educação, para acima de 500 mil habitantes, então isso é sensacional. Tem um pouquinho das ações e das decisões que a gestão tomou, mas é muito do mérito dos servidores que ali estão. Então a gente sabe que ainda tem algumas, só falando aqui do que a gente já falou de quadras cobertas, tem algumas quadras cobertas de algumas escolas que ainda precisam ser instaladas, né? Tem CIs que precisam ser instalados, tem algumas infraestruturas que são necessárias, tem alguns equipamentos que são necessários, mas diante do que a gente já caminhou, eu vejo como positivo, especialmente porque a gente sabe aonde são os próximos passos. E essas diretoras, esses professores, eles acabam nos auxiliando também nessa evolução, em fazer esses pedidos para a evolução da educação. Então, hoje tem escolas que eles têm um telão onde eles conseguem ter um equipamento que escolas particulares não têm para fazer o ensino-aprendizagem, para dar aula ali. Eles conseguem projetar de uma maneira bem bacana assim, o monitor, né? Não existe mais monitor, mas é na tela. Eles conseguem abrir e fechar telas, fazer anotações de uma maneira bem legal. Tinha uma solicitação antiga de algumas escolas que era ter o Lego para ter as aulas de robótica, para ter as aulas. Então, essas escolas já tiveram essa evolução também. Tinham evoluções também necessárias com questão de robótica, questão de aula informática. Então, as escolas já foram equipadas. Tem escolas que eu achei interessantíssimo, que os alunos eles conseguem sentar um de frente para o outro, assim, para fazer as dinâmicas de grupo. Então, as cadeiras, as mesas, elas foram compradas já pensando nessas dinâmicas de grupo. Então, assim, óbvio que um pouco é a gestão que dá condições do professor, do diretor ter esses equipamentos, mas muito vai do ensino-aprendizagem e do plano de aula que esses professores eles vêm evoluindo. Os cursos são fundamentais também. Então, quanto mais esses profissionais eles puderem evoluir através dos cursos, né? Muitos são especialistas, muitos já estão 20 anos na rede, 30 anos na rede, já sabem já o que fazer. Só que é sempre importante aquele 5%, aquele 2%, aquele 10% que às vezes a gente acaba aprendendo ou trocando informação com outras pessoas.
Muito bom Exatamente. toda essa evolução, né? Mas na sua visão, ainda há questões que precisam ser melhoradas na sua visão? Sim. Essas quadras cobertas, a gente sabe, né, que tem a Escola Baltazar Busch, na Zona Sul, que a diretora Denise, ela tem uma curiosidade, uma ansiedade para que a quadra coberta dela seja finalizada. Lá o terreno, assim, tem uma dificuldade, porque é em cima de um morro, daí tem toda essa questão de estrutura, de bater estaca, isso e aquilo, onde acaba dificultando um pouco, mas é uma questão onde a gente já está a par, pode perceber que eu tenho os detalhes aqui, eu já converso com ela há algum tempo e tal, e a gente quer fazer essa evolução. Os próprios CIs já são uma necessidade, né? Tem questões também onde alguns professores, eles discordam de algumas ações ou discordam de algumas regras, e é tudo uma questão da gente colocar pontos positivos e negativos, avaliar se a gente tem uma solicitação, se a gente tem um problema, temos 3 soluções, qual que a gente vai tomar a decisão, né? Obviamente que eu sou vereador, eu não sou executivo, né? O prefeito Adriano é o executivo, o secretário Diego Calegari faz um belo trabalho também, ele é o executivo, mas nós como vereadores, a gente tem esse papel de fazer o elo entre a comunidade e o poder executivo, e isso a gente vem fazendo de tempo em tempo, e é bem interessante esse trabalho, ele é cansativo, mas é bacana. Você está ouvindo Se Liga na Câmara com o vereador Neto Peters, comigo e com a Lara. Agora, 12h e 29 minutos, ainda dá tempo de fazer uma pergunta. 99195-7089. Vereador, o senhor tem agora para o segundo mandato... aliás, parabéns pela reeleição, né? Segundo mandato agora, que vai começar no ano que vem. O senhor tem planos de fazer projetos na área de educação? Tem alguma coisa engatilhada e tal? O senhor está estudando alguma coisa? A gente, primeiro, obrigado, né? Obrigado, foi realmente gratificante a gente ter essa resposta da comunidade, porque eu me elegi inicialmente com 2.500 votos, eu era desconhecido, teoricamente, e agora foi com 7.500 votos, então triplicou a votação, depois de 3 anos de trabalho, então alguma coisinha certa a gente fez, eu imagino, né? Mas a gente sempre a gente sempre propõe projeto quando vai mudar o ponteiro, quando vai melhorar para as pessoas. Então, assim, de certa forma a gente participou da questão de segurança nas escolas, da comissão que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores. A gente propôs diversas soluções, a gente propôs que os guardas armados, eles fossem policiais militares, né, da reserva. Então a gente acaba vendo ações que vão melhorar realmente o serviço público, vão melhorar realmente a forma com que os servidores vão trabalhar, obviamente, né? Mas também a forma do ensino-aprendizagem. Muito das regras da educação, elas estão relacionadas à lei federal, ao MEC, às diretrizes e tudo mais. Então nós temos mais um papel de fiscalização do que projetos de lei que façam alterações. Agora, sempre que vier uma problemática, um problema X, e nós tivermos 3 soluções, e uma das soluções é fazer um projeto de lei que vai melhorar bastante, com certeza a gente vai propor. Então, o meu objetivo é sempre ouvir as pessoas. Nós atendemos 3.300 solicitações e a partir disso a gente tenta dar um encaminhamento. Em diversos momentos, ou em algumas situações, a gente não consegue solução, né? O vereador não tem autonomia para fazer tudo. Então, a gente tem o papel de dar uma satisfação para o joinvilense. Olha, eu consigo fazer, o caminho correto é esse, eu não consigo fazer por causa disso, disso e disso. Dá uma satisfação para o joinvilense e o pessoal tem gostado muito dessa transparência. Muito legal. Vereador, uma pergunta aqui do André, do bairro Santo Antônio. Ele quer saber se existe a possibilidade, uma proposta de um parque de grande porte em Joinville, à vista. Vocês estão trabalhando em alguma coisa? Parques surgiram agora nesses últimos 4 anos, mas existe uma outra possibilidade de ganharmos um parque novo? Todo mundo quer um parque Barigui em Joinville, né? O André quer, eu também quero, tá? E o André quer lá no Santo Antônio, inclusive. Sim, ele quer coladinho do lado da casa dele, bem pertinho. Eu morava no Santo Antônio também, André. Nós estamos avaliando 2 possibilidades. Uma é o Parque Linear, que é desde o Moinho até a Prefeitura, até aqui na Câmara de Vereadores. Esse era o projeto inicial. Me parece que, por viabilidade técnica, o projeto já foi alterado desde o Moinho até a Prefeitura, aproximadamente. A gente não sabe ainda como é que vai ser, mas é um parque linear onde é possível ter uma nova área de lazer para os joinvilenses. Mas algo mais parecido com grandes parques, igual a gente vê em Curitiba,
é o Palácio das Orquídeas, né? Então é uma área onde está sendo construída perto da escola agrícola, né? Esse Palácio das Orquídeas, e ali já foram comprados terrenos próximos aonde a prefeitura pretende fazer um parque bem grandão, aonde pretende ter uma área bem verde, uma área de caminhada legal, aonde pretende ter lagos também. Então assim, eu não tenho condições de descrever o projeto completo aqui, mas eu acredito, André, que você vai ficar contente com o que você vai ver futuramente. Então eu quero deixar essa cerejinha em cima do bolo aqui, para deixar essa informação para você. E é um desejo nosso também que Joinville tenha um grande parque, né? Nas áreas centrais a gente não tem um espaço para fazer um parque Barigui nas áreas centrais, mas eu acredito que ali, indo pela SC em direção ao pastel ali, que tem as lanchonetes de pastel ali que são muito boas, já logo à esquerda, na escola agrícola ali, vai ter um espaço bem bacana, e eu acredito que vai satisfazer um pouco da nossa curiosidade a respeito disso e do nosso interesse também em ter um parque grandão. E aí, eu acredito que a partir do parque a gente consegue ter outras possibilidades. Outras possibilidades que eu quero dizer é o seguinte: é ter a integração entre o público e o privado, para que, de certa forma, a parte privada, eles tenham interesse em colocar pedalinhos, tenham interesse em colocar eventos lá, tenham interesse em colocar atrativos para os joinvilenses e para os turistas. Bons restaurantes, lanchonetes. Eu acho que ali vai ser uma área bem bacana se a gente conseguir consolidar e atrair esses investidores também de maneira privada. Então, eu gosto muito dessas parcerias público-privada, onde quem ganha é o joinvilense e o turista. Vereador, a gente está chegando perto do fim da entrevista. Você ainda pode participar no 9195-7089, aqui no Se Liga na Câmara, na 102,3 FM, ou pelo @Rádio Câmara Joinville. Lara, como está? Bom, temos vamos para a última pergunta já, será? Então, Se vereador. não tiver mais nada, a gente vai para a última pergunta. Agora a casa vai votar o orçamento, né? Como que a educação está contemplada nesse orçamento? Bacana isso daí, eu sou contador, então em 2021 e 2022 eu fui relator do orçamento, tiveram 30, 40 emendas de todos os vereadores, e a educação é sempre bem contemplada. Há uma necessidade pela lei federal, né? A lei de responsabilidade fiscal, que o município invista pelo menos 25% de que arrecada em educação. Então, há uma brincadeira entre os secretários, que o secretário da educação é o secretário onde tem mais recursos, onde é o primo rico da história. Brincadeiras à parte, né? Esse recurso precisa ser muito bem investido, porque é o dinheiro do joinvilense. Sim. Então, o orçamento do ano que vem está previsto próximo de 1,4 bilhões. Então, é 1 bilhão mais 400 milhões. É um orçamento bem grande, é uma secretaria importantíssima, a Secretaria da Educação, né? Nós estamos falando aí de 4 mil servidores, nós estamos falando aí de quase 80 mil alunos, então em 170 escolas e CIs. É um orçamento grande, ele precisa ser bem administrado, ele está sendo bem administrado com todas essas obras que eu já relatei aqui para vocês, de escola completa, de quadras cobertas, 7 quadras cobertas pelo menos, de várias reformas em CIs, em escolas, em reformas em transformadores, em CIs sendo finalizados agora para fevereiro do ano que vem, em vários CIs em andamentos. Então, esse orçamento ele precisa ser muito bem investido desta forma, né? No passado, para atingir as metas que cada governo tinha, havia a necessidade de comprar equipamentos a toque de caixa, quando tinha licitação, para o prefeito atingir esses 25%. Se ele não atingir esses 25%, na prestação de contas para o Tribunal de Contas ele fica inelegível. Então, de certa forma, os prefeitos eles acabam comprando no final do ano. Se aumenta a arrecadação, eles acabam comprando alguns itens que eles têm em aberto, tem preço em aberto, para não ficarem inelegíveis. Então, agora com o planejamento que a Secretaria está fazendo do que realmente é necessário, por exemplo, esses 15 CIs, que a gente falou diversas vezes, porque é uma necessidade do joinvilense, né? Tem 5, 6 mil famílias que estão precisando de vaga de creche. Então, esse orçamento aí, ele é bem importante, ele é bem visto, e eles estão conseguindo investir bem. Sobre o CI, eu queria destacar um fator antes, né, bem rapidinho para vocês, está um pouquinho fora da pergunta, mas destacar o seguinte, que tem muita gente que nos cobra para a gente comprar vagas de CIs em CIs particulares ou filantrópicos. O município, não, isso não é novidade, nos governos anteriores já era feito dessa forma, só que eles têm uma limitação. Então,
Com a atual gestão, foi aumentado em 3 a 4 mil vagas de CIs particulares e filantrópicos. Então, lá no início do governo, nós fizemos uma desburocratização, nós tiramos algumas regras que estavam atrapalhando, nós aumentamos o valor comparado com cidades igual Itajaí, Jaraguá do Sul, Blumenau, Balneário, Florianópolis. Nós comparamos o que Joinville pagava, era muito abaixo do que essas cidades. Aí o Tribunal de Contas aceitou e a gente equilibrou esse valor. E aí foi onde teve mais interesses dos CIs particulares e filantrópicos participarem dessas vagas de creche. Só que chegou um momento que não tinha mais vaga de creche disponível. E aí veio essa condição de construir CIs municipais, como está sendo feito. Então, assim, a problemática de falta de vagas de creche já existia em 2019 e 2020, quando eu vim para a campanha em 2020, já era uma situação necessária da cidade. Então foi feito primeiro essa etapa e agora está sendo feita essa segunda etapa para, quiçá, daqui a 2 anos, 2026 talvez, zerar essa fila e com os 15 CIs a gente ficar com vagas disponíveis. Para vocês terem ideia, a economia que eu faço no meu gabinete, eu tenho um compromisso de 2020 de pedir ao prefeito para investir em vaga de creche, porque esse era um mapeamento que a gente tinha lá em 2019 e 2020 de uma necessidade de pessoas com perfil parecido com o meu, ou com filho, ou pretendendo ter filhos, com essa necessidade. Então, é uma situação assim bem interessante, onde é gratificante a gente olhar para trás e ver que melhorou um pouquinho. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu desafio, mas é gratificante ver que melhorou um pouquinho. Legal, vereador. As pessoas estão ainda querendo saber dos parques. Mudamos de assunto. Tem que voltar para esse assunto. A Renata do Saguaçu quer saber, eu vou fazer essa pergunta, mas eu não sei se o senhor está inteirado ou não disso. Lembrando que o vereador Neto Peters, ele é líder do governo, ele não tem todas as informações que o governo produz. Mas ela quer saber porque se o senhor acha que o Morro do Finder está abandonado. Na opinião dela, está abandonado. O senhor acha que está abandonado? Tem alguma forma que o senhor saiba de resolver esse problema? Qualquer coisa a gente pode também buscar essa informação depois na prefeitura e responder aqui no próximo programa. Sim. Bom, ela... Como que é o nome da moça? Renata. Talvez a Renata ela passeie lá com frequência, final de semana, né? O objetivo da Secretaria de Meio Ambiente, de Parques e Praças, é fazer a manutenção recorrente. Nós gostaríamos muito que uma empresa adotasse, né, fizesse todo o cuidado, né, do parque e também expôsse a marca delas, como a gente vê em algumas praças. A gente tem mais de 40 praças que foram adotadas por empresas, onde eles fazem a manutenção, onde eles colocam lá um brinquedo legal para as crianças brincarem. E essa parceria que vem acontecendo é legal para a empresa divulgar o seu nome e é legal para a prefeitura, porque com essas parcerias, a prefeitura ao longo desses 3 anos e tanto economizou 4 milhões de reais do dinheiro público. Então, assim, esse seria o momento ideal. Nós temos uma possibilidade também de um deputado mandar uma emenda parlamentar e a prefeitura completar com o restante e fazer uma grande reforma lá também. Só que lá é uma área de proteção ambiental, está acima da cota de 40, então tem toda uma questão de IMA, uma questão ambiental, de licença, que a gente precisa tomar um cuidadinho. Então, mas é um ponto onde a gente gostaria muito que uma empresa adotasse, que ela explorasse a marca de uma maneira positiva, que ela divulgasse a sua marca e também que trouxesse esse benefício para a cidade e para todos os joinvilenses. Não é uma área esquecida. O próprio Morro do Boa Vista aqui, no Mirante, nós tínhamos o interesse de fazer a mesma coisa. A gente conversou, por exemplo, né? Eu falo a gente porque, como eu sou líder do governo, então o governo conversou com o pessoal do Bondinho e Balneário Camboriú para o Morro do Boa Vista, por exemplo. Só que eles, sim, de uma maneira muito transparente, eles viram que não tinha viabilidade técnica. Ou seja, o investimento que eles iam fazer não ia retornar na quantidade de anos que eles achavam adequado. Em 5 anos, em 10 anos, todo o investimento que eles iam investir ali. Então, eles acabaram não indo adiante. Foi uma sondagem que foi feita, mas a gente tem esse interesse também, ter essa evolução, né? É interessante. Eu vivo em Joinville, eu só fiquei 6 meses fora de Joinville quando eu trabalhava na Embraco, Estados Unidos. Então, o que eu mais quero é a nossa cidade melhor cada vez mais. Nossa, a gente quase ganhou um bondinho no Mirante, então. Isso seria maravilhoso. Olha, tem alguma novidade lá para o Mirante, vereador, para o Boa Vista? Então, a gente tentou fazer a parceria, né, de utilização do parque como completo, pelo Mirante inteiro.
E aí acabou que não acabou passando o tempo e não desenrolou. Tiveram bastante sondagens, mas pela quantidade de joinvilenses e turistas, segundo os investidores, não se justifica. Então, o que a prefeitura está tentando elaborar é para que a lanchonete que lá tem, para que os espaços que lá tem, eles sejam feita uma sessão de uso individualizado. Então, mais nessa linha que modificou o planejamento para ir de maneira individualizada e para que lá em cima tenha um local para a gente tomar um café, que lá em cima tenha um local para a gente tomar uma água, para a gente consiga desfrutar também aquelas belezas naquela região lá de cima. Então, na subida do Mirante ali tem uma lanchonete do lado direito, tem banheiro e tal, e nos decks ali também tem um espaço. Também pode ser explorado outros espaços que a gente imagina também, né? Mas aí vai carecer um investimento um pouquinho maior, né? Mas o objetivo, então, inicialmente era fazer uma sessão de maneira completa, não foi possível dessa forma, então agora eles estão imaginando de maneira individualizada. Eu, particularmente, eu fico... óbvio que eu gostaria do 10 com estrelinhas, mas eu acho que o 7 para passar de ano ali já ajudaria. Então, eu acho que... e também precisa ser viável para os empreendedores. Só que a questão de lanchonete, a gente vê que já tem muito mais interessados, né, do que a área completa. Teremos novidades, então. Quer dizer, não vai ser o bondinho, que é o 10 com estrelinhas, mas um 7zinho ali com a lanchonetezinha. Bacana, amém, vereador. Amém. Vereador Neto Peters, líder do governo na Câmara aqui do Novo. Vereador, foi um grande prazer recebê-lo aqui no nosso segundo programa do Se Liga na Câmara, que estreou semana passada com a vereadora Tânia Larson. Volte sempre, volte para dar informações boas aqui a respeito da educação ou de outras áreas. As informações não tão boas também que a gente dá também, porque tem que resolver os desafios, né? E quando vier a lanchonete, se o senhor quiser voltar aqui e anunciar pra gente, fica à vontade. A gente agradece. O senhor quer Tomara fazer... que seja rápido, né, Carlos? Tomara que seja rápido. Não, tem coisa que na vida pública, né, não depende da gente, né? Depende de uma licitação, depende de uma concorrência e tudo mais. Mas aqui a gente coloca também o que é um pouco do nosso interesse. Então, um pouco do planejamento e um pouco do que a gente deseja para a nossa cidade. E é sempre evolução, né? Então, eu quero agradecer o espaço, Carlos, quero agradecer o espaço, Lara. Sempre ficar à disposição, né? Eu tenho um compromisso importante com a transparência. Então, apesar de não... Aqui o assunto ser mais relacionado à educação, quando vem outros assuntos, se a gente tiver informação para compartilhar, é sempre bem bacana, eu vou estar sempre disponível. Obrigadão e sucesso para vocês. E quem quiser acompanhar suas fiscalizações lá no Instagram, @NetoPeters, é isso. Por favor, @NetoPeters, deixa a minha equipe contente aqui, que eles têm uma metinha para aumentar também os seguidores, então deixa todo mundo contente. Obrigado. Muito obrigado, vereador.